pouquinho que ele demora para processar. Pronto. Então, vocês vão usar um flip-flop genérico do tipo D. Então, vocês vêm aqui em componentes, digital primitives, add triggered flip-flops, vão pegar o do tipo D. Ok? Então, esse é o primeiro passo, que é esse aqui que está mostrado aqui. Quando o senhor clica no DFF, ele não abre uma caixa de configurações para te selecionar qual, acho que é modelo que ele pede? Pode usar o primeiro modelo aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Tá. Porque senão aqui tem o JK, que não é o que a gente quer. E esse aqui é com delay, que com certeza não é o que a gente quer. Ou seja, ele tem um atraso entre a entrada e a saída. A gente quer que ele seja instantâneo. Tá bem? Então, vocês escolham o primeiro aqui dos flip-flops do tipo D, vai ser o DFF. Então, como é que ele funciona? Ele tem o preset dele, que é para dizer se ele está funcionando ou não. Vocês vão colocar um switch digital. Aí vocês vêm aqui em Animation, Digital Switch. Ok? Aí coloquem ele aqui e coloquem ele em 1 para dizer que ele está funcionando. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo é ligar a saída dele com o inversor novamente na entrada. Isso é o ponto fundamental do contador, porque quando aqui for 1, a saída vai ser 0, aí ele vai inverter isso de 0 para 1, vai colocar isso de novo, mas o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que o Q barrado vai ficar variando entre 0 e 1 por causa do inversor. E o inversor, vocês acham aqui, ó, Standard Digital Primitives, Standard Gates, Inverter. Vocês podem colocar qualquer tipo de inversor aqui que vai fazer o trabalho como deveria ser. Vai fazer a função dele como deveria ser. Então, essa seria a configuração da parte de cima. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Muito bem. Aí, aqui embaixo, o que ele tem? Ele tem o clear, que vai ficar ligado constantemente em 5 volts. Por que ele vai ficar ligado assim? Porque ele não vai limpar nunca, certo? O clear é para limpar o valor do flip-flop. Se ele está ligado constantemente em 5 volts, aqui vocês vão colocar uma bateria, né? A bateria vem daqui, então ele tem que estar em mais 5. Então, colocando a bateria aqui, ele nunca vai limpar o valor que ele tem guardado. Então, ele vai continuar com aquele valor que vocês têm ali armazenado.
Sempre que a gente usa uma bateria, é interessante colocar em série, em paralelo, perdão, um capacitor em torno de 1 microfarad para manter a bateria estável, para que ela não tenha oscilações durante o processo transiente. Ou seja, se a bateria tiver alguma falha, o capacitor vai segurar aquele valor. Então, é sempre interessante colocar esse capacitor para manter esse valor sempre constante em 5 volts. Caso a bateria apresente alguma falha ou algum transiente, como a gente chama, o capacitor vai manter o valor aqui em 5 volts, então a gente garante que ele não vai ter oscilações desnecessárias. Certo? Aí no clock, vocês vão colocar uma fonte de tensão, pode ser um clock também, mas eu prefiro usar a fonte de tensão, porque ela é ligada no mesmo terra de todo mundo. Então, por exemplo, vocês vão vir aqui, ó, voltage source, e aí vocês vão escolher aqui uma fonte de tensão para colocar aqui. Certo? Eu botei 10 volts porque ela vai oscilar entre 5 e mais 5 e ela tem que ser quadrada. Tá? Daí vocês clicam aqui em square, que é quadrado em inglês. E aí ela vai gerar essa fonte como se fosse um clock, mas a diferença por um clock é que ela está ligada no mesmo terra aqui do flip-flop, então ela é mais estável para esse caso. Professor, e a frequência de oscilação dessa fonte, ele não consegui ver, você botou 1 micro? Me desculpa, tu vai ter que falar um pouquinho mais alto que eu não te entendi. A frequência dessa fonte, desse gerador de sinal, o senhor colocou o quê? A frequência já vem aqui com 500 nano. É uma fonte padrão. A gente pode mudar ela, mas não é necessário. Eu só quero que vocês entendam o conceito do contador. Mas no que vocês usarem a fonte, ela já vai vir com esse período de 500 nano. Tá bem? A gente pode alterar aqui, clicando em cima, mas vocês podem usar o valor padrão que ela já vem. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. É que eu fiquei na dúvida porque o flip-flop ele altera o registro conforme tu muda a entrada e dá um clock, né? Então, como ele tem um clock muito rápido, assim, eu fiquei na dúvida de como que vai funcionar, mas eu vou esperar o senhor terminar para ver se eu consigo entender. Tá bem. Então, eu vou fazer a análise transiente disso. Então, eu não coloquei nomes aqui, vocês podem colocar nomes. Então, vai ser o nodo 3 e a saída é o nodo 6. Tá bem? Então, isso aqui é o elemento básico que eu coloquei lá no Moodle do contador. Então, a gente pode vir aqui em análise transiente. Eu já selecionei previamente aqui
para ele fazer para o 13 e para o 6. Esses outros dois aqui, eu estava testando outras coisas, eu coloquei um X aqui para ele não calcular, tá? Então um vai Professor, ficar em eu acho vermelho e outro em azul. Pois não? Eu acho que essa parte que tu está editando agora não está disponível para a gente, porque como ele abre uma segunda janela, não compartilha. Eu Ah, imagino que ele esteja editando os limites, né, que é o que aparece depois que tu coloca no transiente, mas ele não... Para a gente só fica uma tela branca do fundo, onde vai aparecer depois o gráfico. porque ele abre uma janela adicional. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso só um pouquinho. Vocês conseguem ver agora? Sim, agora está aparecendo. Daí está aparecendo só a janela do transiente. É. Daí eu coloquei aqui como 1000 microsegundos, que daí vai dar para a gente ver bem, porque é 500 nanosegundos o período dele. Botei 1000 pontos. Não é bom colocar muitos pontos, porque pode travar o computador de vocês. E são os dois nodos, o modo de entrada, que é o da fonte, e o de saída, que é o número 6. Tá? Então, a cada ciclo de clock, como ele vai ter esse atraso, ele vai dar o dobro do período, ou seja, ele vai contar o valor dobrado. Então a gente pode dar um run nele. Agora eu vou ter que voltar lá para mostrar essa janela, só um pouquinho. Então tá aí. Vou dar um zoom aqui. Então, o 3 é o valor do período do clock, ou da fonte de tensão que eu coloquei ali. E o 6 é o valor de saída, que, como vocês podem ver, tem o dobro do período do valor de entrada. Então, vamos pensar o que está acontecendo, né? O primeiro valor vai ser 00, certo? É que aqui ele começou ao contrário. Depois ele vai ser 1, depois 01, depois 10, aí ele volta para 00 e assim continuamente. Ou seja, ele está sempre com a metade da frequência, ou, perdão, o dobro da frequência do valor original. Aí, quem vai fazer o trabalho manual, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar um LED aqui, e esse LED vai piscar alternadamente de acordo com o valor de entrada. Se eu quiser agora aumentar esse contador, eu posso selecionar o bloco inteiro. Só que agora
a gente não precisa mais da fonte, então eu vou tirar a fonte. E esse valor vai entrar no clock seguinte, porque ele vai dar metade do clock de entrada. E agora eu quero olhar qual que é o valor do node ou do nodo 11, certo? Então a gente vem aqui em análises, transiente. Eu vou ter que mudar de novo aqui. Está em vermelho também, eu vou mudar a cor só para ficar mais claro. Professor, desculpe interromper, mas como que o senhor consegue identificar qual é a saída ali do flip-flop para colocar aí? Por exemplo, você colocou o D3 e o D11 agora, né? Como é que o senhor sabia isso previamente para botar aí? Uhum. Quando coloca o mouse em cima, ele diz. Em cima da saída que tu quer observar ou em cima do componente? Em cima da saída. Tá bom, obrigado. Eu vou mostrar aqui agora. Só vou mostrar essa parte antes, daí eu já volto ali e te mostro como é que fica. Então tá aí, ó. Vamos dar mais um zoom. D3 é o sinal de entrada, que tem metade do período do sinal de saída. E o sinal seguinte tem 1/4 do sinal de entrada. Então, para finalizar o contador, nós simplesmente adicionamos mais um daqueles elementos e está feito. Vocês vejam que é bem simples comparado com o display de 7 segmentos, por exemplo, que é bem mais complexo. Então, é assim que ele funciona. Voltando lá para a pergunta do colega, quando tu coloca o valor em cima, tá vendo que ele aparece aqui, ó, node name 11. Sim, dá para ver. Entendi. Obrigado. É assim que ele funciona. Aí para o próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, copiar e colar. Certo? Então agora eu ponho aqui em cima. Espera aí. Esse é o 16 agora. É que ele vai dando nome para cada um deles de acordo com a ordem, né? Então, se a gente fizer a análise agora, espera aí que eu não sei porque que não mostrou. Ah, sim, tem que selecionar aqui. Então, basicamente, esse é o contador final de 4 bits.
Não, então são só 3 flip-flops que vão em sequência, e aí o clock de entrada conta como se fosse o contador O também? primeiro. Conta como o primeiro bit de contagem. Tá, então em quem for fazer a montagem prática precisa utilizar também esse clock de entrada para acionar um LED. É isso? Sim. Agora, o que vocês vão ter que descobrir é como é que ele faz para contar isso continuamente. Porque ele vai ter que ir de 0 a 15, e quando ele chegar em 15, ele tem que voltar para o zero e continuar. E é esse que é o desafio de vocês, porque todo o resto eu já mostrei como fazer. Ah, tá. Então, o que Então, você tem que é só fazer agora é que ele tem que ir de 0 a 15 em binário, né? Mas ele tem que voltar para o zero e continuar contando. Então, quem for fazer o trabalho manual tem que mostrar um vídeo que ele vai de 0 a 15 e depois retorne para o zero, vai de 0 a 15 e assim sucessivamente. O valor do clock de entrada fica à escolha de vocês. Mas daí para ser um contador de 0 até 15, ele não precisaria ter os 4 flip-flops para fazer a combinação dos 4 bits? Eu não entendi muito bem. Não porque a gente usa o primeiro clock já como um dos bits de entrada. Ah, tá. Tá, beleza. E aí os LEDs têm que ilustrar a combinação binária que está sendo gerada, né? E dá para fazer com um clock um pouco mais baixo para a gente poder ver a transição do Sim, código sim, binário. sim. Eu recomendo fazer com um clock com uma frequência bem baixa para vocês poderem ver nos LEDs, porque senão vai ficar. Se for uma frequência muito alta, nossos olhos não vão conseguir distinguir, vai ficar tudo aceso o tempo inteiro, ou tudo apagado o tempo inteiro. Então é bom fazer com uma frequência de, sei lá, 100 Hz, alguma coisa bem baixa assim, para que ele consiga, para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo. Né? Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é isso, né? Vocês veem que tá fora de ordem aqui, porque eu não coloquei exatamente na ordem, mas o 3 é o de entrada, depois vem o 6, que tem o dobro do período, aí o 11, que tem o dobro do período do 6, e finalmente o 16, que tem o dobro do período do 11. Se a gente colocar outro, ele vai ter o dobro do período desse, e assim sucessivamente. Então é assim que funciona um contador, que são extremamente úteis. A gente vai ver em mais detalhes na terceira área, porque tem inúmeros tipos de contadores para diferentes aplicações, mas para esse trabalho, basicamente, vocês vão fazer esse de 4 bits. Tá bem? Era isso que eu queria mostrar e estou aberto a perguntas. Para mim ficou bem claro, eu entendi bem agora que você explicou o trabalho. E aí eu só tenho um comentário para fazer sobre o contador, o arquivo que você colocou no Moodle. Eu não sei porquê, mas ele está baixando como se fosse um arquivo de texto. Eu não consigo baixar como um arquivo do Microcap. Eu não sei por que que o Moodle faz isso. Até na minha entrega do circuito ontem, eu percebi que a primeira vez que eu entreguei esse circuito, o ponto .circ ali, que é do Microcap, ele, na hora que eu fiz o download para conferir, ele baixava como arquivo de texto. Aí eu fiz um zip e postei o zip lá para o senhor, porque estava dando esse problema. E a outra coisa é que a gente tem a prova agora no dia 31, né, na quarta-feira. Esse trabalho ele vai ter o prazo de uma semana. Se sim, seria possível dar uma estendida por causa da prova, porque daí a gente não vai poder se concentrar totalmente para fazer o trabalho ou a prova, né? É que, na verdade, como vocês viram, esse trabalho é relativamente simples, né? Se eu der outra semana para esse trabalho,
eu vou ter que cortar uma semana do trabalho mais difícil, porque esse trabalho, como vocês viram, é simples, senão não vai fechar as semanas do semestre. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Fica a critério de vocês. Se for tirar o prazo do trabalho que seria um pouco mais difícil, então acho que é melhor não mexer nisso. É só porque, como tem a prova, a gente vai ter que dividir a atenção, né? E acabar. Enfim, mas se não é possível, tudo bem. É que tu vê que para quem vai fazer o trabalho no microcap, eu praticamente fiz ele agora em 10 minutos, né? Eu posso carregar o arquivo, como o colega perguntou, como zip. Bom, a Maria falou que o dela deu certo. Eu vou carregar ele de novo como zip para ver se vocês conseguem baixar ele. Se vocês não conseguirem, me mandem uma mensagem. Mas eu faço isso agora. Eu fui aqui também na entrega de ontem do Mux ali e baixei de novo o meu arquivo e quando baixou, ele baixou no computador como .cir também. Enviei como .cir e baixou como .cir. Acho que tá tudo certo. Só para avisar. Que bom. Eu acho que, agora com o que os colegas falaram, eu acho que quando tu faz o download e daí abre depois no teu computador ele como .cir, que ele funciona. Mas no caso do que o senhor postou ali, quando a gente clica no arquivo, ele não dá o link para te baixar o arquivo, e sim te dá ele visualiza ele como arquivo de texto. Então, quando a gente clica para baixar o arquivo que o senhor postou, ele abre direto no navegador como texto, né? Então, acho que talvez o problema seja só nesse caso específico. Eu acho que talvez o Moodle não identifique o arquivo, porque é bem específico, né? Então, eu acho que tem que primeiro baixar ele para depois abrir no microcap. Acho eu. Eu realmente confesso que não testei. Mas eu, para garantir, eu vou zipar ele e carregar como um zip para facilitar a vida de vocês, porque daí eu acho que daí como zip ele não vai diferenciar entre TXT e CIR. Ô, Sam, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, eu estou Sim. em dupla, né? E eu montei um trabalho fácil. Daí agora eu vou ter que montar um difícil, né? Que é só sinaleira ou cronômetro. Qual que tu fizeste? Eu fiz o do conversor binário, decimal binário. Esse é um fácil. Daí agora é ou a sinaleira ou o cronômetro, que é só no fim do semestre, acho. Exatamente. Tá, daí eu vou poder escolher ou tu vai determinar? Sim. Não, tu escolhe e me manda por e-mail qual que tu escolheste. Tá, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Se não, então, um bom fim de semana para todos. Fiquem saudáveis e nos vemos segunda-feira. Nos falamos segunda-feira. Valeu, senhor. Obrigadão. Até mais. Professor, a prova ela vai ser mais ou menos no mesmo estilo da outra? A prova de quarta? Vai ser igual a outra. Tá, beleza. Igual ao que eu digo, Sim, no sim. estilo, né? Estilo. Não vai ser a mesma prova. Sim. Não, ficou subentendido isso. Tá bom. Tá bom, então. Tchau, tchau. Professor, só mais uma coisa, né?